pessoal, vamos agora a uma aula muito rápida, que eu vou gravar inclusive em um vídeo só, tá? Que é uma aula sobre tipos de dados, tá? Uma aula, como eu já falei, rápida, indolor, tá? Mas até que legalzinha. E por que que eu vou dar essa aula agora? Por que que essa aula é importante? Qual a motivação da aula, tá? No decorrer agora que nós vamos ver os algoritmos de aprendizado de máquina mais sofisticados, tá? A gente vai aplicar eles, obviamente, e vamos aprender com conjuntos de dados, tá? E conjuntos de dados, eles são compostos por atributos, tá? Mas esses atributos, tá? Eles podem ter diferentes características, que são os tipos dos atributos, e dependendo do tipo de atributo, eu vou aplicar o algoritmo, o processo do algoritmo vai se dar de uma forma, dependendo do tipo de atributo, o processo do algoritmo de aprendizado vai se dar de outra forma, tá? Além disso, não só aqui em A, mas quando a gente tiver SAD ou tópicos inteligência artificial, se tiver essa disciplina optativa ao longo da disciplina, muitas vezes nós vamos lidar com algoritmos, tá, que só consideram ou só são capazes de lidar com um tipo de atributo. Então, por exemplo, a regra de associação, ela só lida com atributo discreto. E aí, eu tenho um conjunto de dados numérico, não posso aplicar a regra de associação? Não, posso. Eu posso fazer uma conversão de tipos de atributos, tudo bonitinho, mas antes de chegar aí, é importante a gente saber quais são os tipos de atributo e já definir essas nomenclaturas para mais para frente, a hora que eu falar, pá, ele só aceita atributo nominal, ou quando for atributo nominal, o processamento vai ser esse e esse. Quando for o contínuo, numérico, enfim, como nós vamos ver aqui, o processamento pode ser esse, esse, aquele, tá? E a gente também vai ter uma relação bem legal com a área da estatística aqui, porque a estatística lida com os mesmos tipos de atributos de dados e a gente relembra alguma coisa de estatística também, que é uma parte bem legalzinha, tá? E apesar de parecer tudo muito igual, assim, os diferentes tipos, pelo menos dentre suas categorias, né, nós vamos ver pequenas diferenças que podem ser fundamentais no sucesso aí de uma análise de um conjunto de dados, tá? Bom, começando aqui, tá? Então, conhecer as características dos dados nos vai ser útil em vários momentos, tá? Até esqueci aqui de medidas de distância, né? Então a gente vai fazer muito uso de medida de distância para comparar o quão distante ou quão similar são dois exemplos do meu conjunto de dados, tá? Como no algoritmo KNN, que acho que eu até utilizei de exemplo na aula passada, né? Que eu falava, ele está classificando aqui com base nos exemplos mais próximos, só para a gente testar aquelas medidas de avaliação, quando a gente for preencher valor ausente, quando a gente for aplicar de fato o algoritmo de aprendizado de máquina, como eu falei, dependendo do algoritmo, tá? Ele pode variar o seu processamento de acordo com o tipo de atributo, então é importante conhecer essas características, tá? E só para relembrar, já passei naquela aula de aprendizado de máquina, mas muito rapidamente, né, o que é um atributo? É algo que descreve um exemplo, uma instância, uma tupla, um objeto de dados, etc. Tá? É algo capaz de descrever um exemplo que vai ter ali no meu conjunto de dados, ou seja, apresentar ou dar as características ou mensurar as características dos exemplos que estão ali no meu conjunto de dados. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou lá num cadastro de uma loja de empréstimo, né? Aí provavelmente ela vai te pedir lá, falar qual que é o seu nome, esse seria um atributo, uma característica da escritora minha, qual que é a sua idade, 34 anos, outra característica da escritora, qual que é o seu salário, outra característica da escritora, assim por diante. Se eu estou na academia, né, provavelmente eles vão perguntar qual que é o seu peso, eu vou lá falar qual que é o valor do meu peso, ou vou medir, né, em algum momento, mas vai ter esse valor associado à minha característica, qual que é a sua altura, porcentagem de massa corporal, enfim, essas características obviamente variam de conjunto para conjunto, de tarefa para tarefa, de objetivo para objetivo, mas o importante é que a definição do atributo é uma característica que vai descrever um exemplo do meu conjunto de dados. Tá? Então aqui, coloquei aqui uma tabelinha bem geral, né, que a gente está considerando e vai considerar por muito tempo, que é a forma mais tradicional, né, que o nosso conjunto de exemplos, né, eles podem ser representados aqui numa matriz, tá? Na verdade, cada exemplo é representado por um vetor, um conjunto de vetores pode dar uma matriz, tá? Mas é a representação no modelo espaço vetorial, né? E cada linhazinha dessa matriz aqui vai corresponder a um exemplo no meu conjunto de dados. Cada coluna, né, vai corresponder a um atributo. Então aqui fiz um exemplo, né, como os atributos fossem idade, altura, peso, escolaridade, salário,
se é casado ou não, né, para descrever uma pessoa aqui, por exemplo, para alguma finalidade. É, e cada valorzinho aqui da célula, tá, é um valor do atributo, né, do respectivo atributo naquela coluna para o respectivo exemplo. Tá? E lembrando também que se a gente está numa tarefa preditiva, né, nós podemos ter também um atributo alvo, né, que ele é opcional, ou seja, pode existir ou não, mas ele é obrigatório se eu estou numa tarefa preditiva. Por exemplo, um problema de classificação, de regressão, eu vou precisar desse atributo alvo justamente para fazer o aprendizado, né, fazer aquele mapeamento entre um dado de entrada e prever qual vai ser a saída. Né? Então, preciso disso daqui durante o meu treinamento, né, para ele aprender a fazer esse mapeamento e depois eu automatizar aí a classificação. Né? Já vimos os exemplos disso, então, na aula passada e na aula retrasada. Bom, então aqui cada coluninha dessa daqui, inclusive essa daqui, tá, é um atributo e esses atributos eles podem ter diferentes tipos. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um que é uma string, né, que está escrito aqui com caracteres. No outro, aqui eu já coloquei um valor numérico, tá? Nesse daqui é 100, mas só tem duas possibilidades, né? Que é o sim ou não, tá? Tipo de atributo diferente desse daqui, por exemplo, tá? E até no atributo alvo aqui eu posso ter tipos diferentes. Então, se eu tenho uma tarefa de classificação, como a gente viu, a gente tinha a escrita, né? Qual foi o exemplo que a gente pegou? Da íris, né? A gente tinha a escritinha ali, que é íris virgínica, versicolor, eu sempre esqueço a terceira, vocês viram na aula passada que eu escrevi? Não lembro, tá? Mas enfim, os três tipos de íris lá. Só que naquele exemplo particular, né, foi substituída só a escrita, né, por um valor numérico, 0, 1 ou 2, mas foi só um mapeamento que foi feito. Mas o atributo, né, ele é discreto, ele tinha um conjunto finito de valores. Já se eu estou na regressão, né, então tipo, eu quero prever o valor de uma ação. Né? Então esse mapeamento aqui ele é dado com base em valores aqui que serão valores numéricos, são números que tem aqui. Então a própria classe já muda o tipo do atributo. Né? E uma outra observação que eu coloquei aqui embaixo também, mesmo que eu tenha um atributo idade, tá? Esse atributo idade, que tem a mesma, eu posso ter dois conjuntos de dados diferentes, vai ter o atributo idade, ali, o altura, por exemplo, tá? Eles têm a mesma semântica, portanto, falar o quão velho ou quão novo é uma pessoa, mas eles podem ser representados por tipos diferentes de dados. Então, por exemplo, a altura. Eu posso representar por 1,72, 1,73, 1,84, 1,93 e assim por diante, ou seja, eu posso representar por valores numéricos, mas eu posso representar a altura também por baixo, médio, alto, enfim, tá? Ou quebrar um pouquinho esses valores, mas com descrições aí da altura da pessoa, ao invés do valor numérico exato. Né? Então, o mesmo atributo em diferentes conjuntos de dados, né? Atributos que são semanticamente equivalentes, eles podem ser representados por diferentes tipos de dados. Tá? Bom, então vamos começar. Coloquei mais uma observação aqui, né? Que os atributos aqui, eles são conhecidos também por uma outra alternativa, característica, tá? Que eu falei, é o descritor ainda, né? Porque eles armazenam as características do exemplo. Dimensão, tá? Dimensão, porque se a gente pensar isso como sendo um vetorzinho, né, da pessoa, cada elemento do vetor é uma dimensão do vetor, tá? Então também é conhecido por dimensão, tá? Ou se a gente pensar que isso daqui é uma tabelinha, como eu falei, né, a gente pode pensar que é uma coluninha aqui da nossa tabela, tá? Bom, então vamos começar agora com os tipos de atributos, tá? E a gente já vai começar a fazer a similaridade ou o mapeamento entre essa definição que a gente vai ver com tipos que vocês já viram ao decorrer da vida, tá? Nós vamos começar então com o primeiro, tá? Que é nominal, tá? Atributo nominal, tá? Ele tem a relação, então essa definição aqui, essa escrita aqui de nominal é porque ele está relacionado a nomes, tá? Ou seja, o valor do atributo ele vai ser um nome, tá? Então, assim como a gente viu ali ensino médio, tá? É um nome, tá? Fundamental, outro nome, tá? Cor do cabelo, se eu colocar ruivo, é um nome, tá? Castanho, é outro nome. Preto, outro nome. Então, o valor do atributo, tá? É dado por um
nome, tá? E também tem por característica, tá? Que existe normalmente nesse atributo que é representado por um nome, tá? Um número finito de possibilidades, tá? Então, cabelo tem preto, castanho, ruivo, branco, etc. Tem algumas outras variações, mas a possibilidade de cores de cabelo ela é finita, tá? Definida por nomes e finita. Relacionamento, tá? Solteiro, casado, divorciado, enfim, conjunto de nomes e finita. Ocupação, professor, né? No caso, a profissão do cara, professor, dentista, programador, etc. Também atributo nominal, tá? Conjunto dado por nomes e finito, ok? Que ele vai ser diferente em relação a outros tipos de atributos que também podem ser representados por nomes, tá? No caso do atributo nominal, operações matemáticas, tá? Não fazem sentido, tá? Então, por exemplo, não consigo fazer solteiro menos casado e ter algum resultado com isso, tá? Preto menos ruivo, no caso da cor de do cabelo, e ter algum tipo de resultado. Professor vezes dentista, professor dividido por programador. Não, eles simplesmente são números, tá? Então, inclusive, se eu não consigo somar, se eu não consigo dividir, fazer nada do tipo, né? Eu também não consigo calcular média ou mediana. O que eu consigo fazer com esse tipo de dado? Basicamente, né? Eu consigo fazer contagem, tá? Contar quantas vezes aquele atributo apareceu, tá? A partir daí, se eu quiser ter alguma operação estatística, né? Eu posso fazer a moda, por exemplo, né? Que é aquele atributo que ocorre com maior frequência, tá? Mas basicamente eu consigo fazer contagens, ok? Posso tirar probabilidade também a partir das contagens, né? Se eu contei quantas vezes o atributo apareceu, dentre todos os possíveis exemplos, eu consigo ver qual que é a probabilidade daquele valor de atributo ocorrer. Mas basicamente, ou a moda, ou a probabilidade, etc., todas derivadas da contagem. Então eu consigo contar isso, somente isso, quantas vezes um atributo apareceu. Né? Bom, tem gente que não cria esse binário, mas eu deixei ele um pouquinho separado, porque o binário ele pode ser considerado um atributo nominal, tá? Porque eu posso representar um atributo binário, ou seja, eu tenho duas possibilidades, né? Também por nomes, verdadeiro ou falso, true ou false, sim ou não, positivo ou negativo, presença ou ausência, mas ele pode ser representado aqui por um valor numérico, né? Que é o 0 ou 1, tá? Então ele é quase um atributo nominal, mas a gente vai ver depois na hora que a gente for ter medidas, uma aula sobre medidas de distância ou medidas de similaridade entre os conjuntos de dados, que aí quando eu tenho o binário eu posso ter algumas alternativas aí na hora de fazer o cálculo da similaridade, tá? Mas ele é quase um nominal, parecido com o nominal, mas a gente vai tratar ele um pouquinho diferente, tá? Um nominal muito específico, vamos assim dizer, tá? Sempre vai ter dois valores. Então é o atributo binário, tá? Assim como no nominal, tá? Se eu fizer positivo menos negativo, sim ou não, verdadeiro menos falso, verdadeiro vezes falso e etc, tá? Não faz sentido essa operação. Você fala, mas 0 ou 1 faz sentido, tá? Mas perceba que esse 0 ou 1, na verdade, ele está representando, está sendo utilizado como alternativa para representação de valores nominais. Então, é a característica. Se você tivesse 0 ou 1 e esse atributo fosse numérico, tá? Aí tudo bem, número de filhos, tá? Quero fazer subtração. Uma pessoa tem um filho, a outra tem 0. Qual é a diferença do número de filhos entre as pessoas? Considero. Mas não é o caso aqui. Ele tem toda uma semântica aí de atributo nominal embutida. Tá? Então, exemplos de atributos binários aí. Ou booleanos também, não, true ou false. Fumante, se ele é ou não fumante, se ele não é ou não casado, normalmente é difícil ter um conjunto de dados, né? Tem o estado civil. Se ele é ou não estudante, tá? Se lembra na classificação, né, que eu falei que tinha classificação binária também, então aquele rótulo lá, além de nominal, né, ter várias possibilidades, que eram multiclasse, eu posso ter aquele atributo como sendo binário, né, positivo ou negativo, enfim, né, todas as opções que eu tenho, verdadeiro ou falso, sim ou não, é um atributo binário. Tá? Por fim, dentro dessa primeira categoria de tipos de atributos, nós temos aí o atributo ordinal. Tá? O atributo ordinal, ele também é descrito, tá? Os valores dele também são descritos por nomes, tá? Porém, há uma ordem esses nomes. Eu não consigo fazer um atributo ainda menos o outro e ter alguma
diferença, algum valor numérico, mas eu consigo estabelecer uma ordem. Falar um vem antes do outro, que vem antes do outro e assim por diante. Tá? Então não consigo essas diferenças de magnitude, mas eu consigo ordená-los ou ranqueá-los. Então, por exemplo, adolescente, adulto ou idoso, né? Se eu tivesse lá um atributo idade do tipo ordinal, e eu sei, tá, que o idoso ele tem mais idade que o adulto, que tem mais idade que o adolescente, tá? Eu tenho a ordem entre esses valores. Altura, baixa, média, alta. Eu sei que o cara que é alto, ele é maior que o cara que é médio, que por sua vez é maior que o cara que é baixo. Temperatura alta ou baixa, né? Eu sei que a temperatura alta, ela é maior que a temperatura baixa. Então tem essa relação de ordem entre esses valores nominais, né, que ainda assim são escritos por nome. Ainda eu não consigo fazer operações, né, adolescente menos idoso, que me dá um adulto, né, não sei, não consigo fazer esse tipo de operação, mas que consigo estabelecer a ordem, tá? E se eu consigo estabelecer a ordem, tá? Além da moda, porque eu posso contar quantas vezes cada atributo está acontecendo, eu posso fazer a mediana, né? Que você pega todos os valores, ordena todos os valores e pega o valor central. Essa seria a mediana, tá? Lembrando da época que vocês fizeram estatística. Se vocês não tivessem feito, acho que você não está fazendo IA, então vocês já fizeram estatística. Tá? Lembrando que a gente pode, tá, converter esses atributos reais, se a gente tiver um atributo numérico, para os atributos ordinais. Né? Então, por exemplo, peguei aqui a altura. Eu posso, se por um acaso, né, em algum momento, o algoritmo não lidar com o atributo numérico, ele só lidar com o ordinal, eu posso simplesmente fazer um mapeamento de conjunto de valores. Então, eu falo, ó, todo mundo que está entre 0 e 1,50, inclusive, eu vou falar que é baixo. Tá? Todo mundo que está a partir de 1,50 até 1,70, inclusive, vou falar que tem altura média. Todo mundo a partir de 1,70, eu falo que é alto. Né? Então, eu consigo analisar o meu conjunto de dados e transformar, caso eu tenha valores que a gente vai ver que são valores numéricos, para atributos ordinais. Existe esta possibilidade. Tudo bem? Bom, terminamos aí a parte de atributos que podem ser descritos por nomes e vamos agora por atributos que podem ser descritos ou mensurados ou terão seu valor descritos por números, tá? Então os números ou os atributos numéricos, perdão, tá? Correspondem a quantidades numéricas e essas quantidades numéricas podendo tanto ser valores inteiros ou valores reais. Okay? Uma vez que eu tenho esta quantidade, tá? Representada por números, tá? Então, números faz sentido. Eu fazer 10 menos 5, eu tenho um valor, certo? 10 vezes 20, eu tenho outro valor. Então, a partir desse momento, quando o meu atributo ele é numérico, eu consigo fazer operações matemáticas, tá? E aí eu consigo tirar média, calcular mediana, moda e etc, tá? Operações, obviamente, que elementares também, né? Mais, menos, vezes, multiplicação e etc. Tá? Só que vamos tomar cuidado, aí não em termos de fazer conta, mas em termos de análise de dados, quando a gente tem dois tipos de atributos numéricos. Como assim? Inteiro e real? Não, tá? Quando a gente tiver atributo de escala intervalar, tá? E depois de escala de razão. O que é um atributo de escala intervalar? É quando o intervalo de valores, ou seja, quando eu dou um valor do outro valor, esse intervalo de valores faz sentido, mas a razão dos valores não faz sentido, tá? Então, isso é um atributo de escala intervalar. Exemplo. Esqueci de abrir meu Jamboard aqui. Jamboard. Bom, vamos supor que a gente tem a nossa temperatura em graus Celsius, tá? O grau Celsius, ele começa lá. Opa, deixa eu clicar aqui para poder desenhar. Beleza, né? O grau Celsius, ele começa lá em menos, acho que é 273, é isso? 0 absoluto graus
sempre esqueço. Parece até um animal. Menos 276. Não sou tão animal assim. Vai de menos 273. Tá? Tudo bonitinho. Será que tem limite de temperatura? Isso eu nunca ouvi falar na minha vida. Só sei que tem um limite inferior, né? Limite superior, vai saber. Mas enfim. E vamos supor que aqui está o zero. Beleza? Aqui eu estou dando a explicação do intervalar. Onde eu ainda vou aprender a escrever nessa lousa, nessa lousa não, né? Nessa minha mesa digitalizadora, para ficar decente, tá? E aí vamos supor o seguinte, tá? Eu tenho uma temperatura aqui, que é a minha temperatura de... Nossa, proporção não está nada boa, mas enfim, vamos assumir que a proporção está boa. Eu tenho aqui 1 grau Celsius e depois eu tenho aqui 2 graus Celsius, tá? Cada valorzinho desse são os graus Celsius. Beleza, se eu fizer 2 graus Celsius menos 1 grau Celsius, eu vou ter uma diferença de 1 grau. Aí você fala, faz sentido, né? Se subir 1 grau, tenho, né, 1 grau de diferença entre a temperatura anterior e a temperatura posterior. Legal. Então, o intervalo, a diferença, tá, dos valores, esse intervalo, né, que é dado pelos valores, me faz sentido. Então, se eu tiver aqui 20 graus, né, se eu fizer lá 20 graus menos... Nossa, coisa feia. 20 graus menos 2 graus. Eu tenho lá 18 graus, certo? Beleza, faz sentido também, né? Então, se eu estava em 2 graus, fui para 20 graus, subiu 18 graus. Então, diferenças ou somas aí, né? O intervalo dessas operações aí faz sentido. Mas perceba o seguinte, se eu fizer 2 graus dividido por 1 grau, isso daqui me dá 2. Então, significa que o valor de cima é o dobro do valor de baixo, certo? Mas não é. Ah, como assim não é? Você está doido? Não, não estou doido. Perceba o seguinte, ó. Para chegar até 1 grau, eu tenho isso daqui de intervalo de valor. Fiz tão bonitinho para cagar no final. Até aqui. Aí eu falei que isso daqui, essa diferença aqui, é o dobro desse cara aqui? Não é o dobro. Mas por que eu acho que é o dobro? Tá? Matematicamente falando, é o dobro. Né? Mas na prática, não é. A hora que eu passei de 1 para 2 graus, eu não dobrei a minha temperatura. Eu só aumentei 1 grau na temperatura. Tá? Isso é dado quando o limite inferior não é o zero. Tá? Aí eu não consigo fazer a razão entre os caras. Ou a razão não é válida entre esses valores. Tá? Então, a hora que eu passei de 2 para 1 grau, eu não dobrei minha temperatura. Tá? Eu só acresci 1 grau de temperatura. Então, o intervalo vale, mas a razão não vale. Bem? Agora, se eu já tenho... Vamos pensar o peso. Tá? Não existe peso negativo. Peso começa no zero. Aí fui lá, bonitinho. Vou colocar aqui que eu tenho 40 quilos. Aqui eu tenho 80 quilos. Tá? Se eu fizer 80 menos 40 quilos, ok, o cara ganhou 40 quilos, faz sentido. Então, o intervalo aqui, a diferença, ou a soma, se eu pegar 40 quilos, somei mais 40 quilos, 80 quilos, faz todo o sentido do mundo, tá? E a razão também faz sentido, tá? Se eu passei de 40 para 80, eu dobrei o meu valor. O 80, ele é o dobro de 40, tá? Então, quando eu tenho tipos de dados cujo valor mínimo, tá, começa no zero, aí também, além das operações de mais e menos, tá, eu também consigo fazer operações
de divisão e multiplicação. Além, obviamente, né, da razão, que eu esqueci de falar, da relação, desculpa, um valor ser maior que o outro, isso já está implícito aqui pelos próprios valores numéricos. Então, vale a relação, né, critérios de relação, eu consigo estabelecer ordem entre esses valores, tá? Consigo fazer operações de soma e subtração, no caso do intervalar, e no caso de razão, além de soma e subtração, eu também consigo fazer multiplicação e divisão. Tudo bem? Então, é isso, tá? Nessa primeira parte. Temos os atributos intervalar e o de razão, que tem exemplos, né, do Celsius, é um exemplo muito bom, cujo zero não é absoluto, né? O calendário gregoriano, né, que na verdade ele tem o início do calendário, na verdade não é zero, né, porque a gente tem o antes de Cristo, então fala, ó, quando eu estou no ano 2 e estou no ano 1, falou, passou o dobro de anos. Não passou o dobro de anos, eu só acrescentei mais um ano, tá? Então se eu for do 10 para o 100, você fala, nossa, 10 vezes mais anos. Não, porque o ano começa, sei lá, quanto antes de Cristo, aí que eu já não sei. Tudo bem? Então, o calendário gregoriano, e os anos do calendário gregoriano são outro exemplo muito bom de atributo de escala intervalar. E por fim, temos o atributo de escala de razão, que eu já tinha falado, aí temperatura Kelvin, anos de experiência, você não tem anos negativos, sua idade, você não tem idade negativa, altura, você não tem altura negativa, peso, salário, não sei se tem, alguém paga para trabalhar, mas enfim, a princípio não seria, teria valor negativo, então todos esses são exemplos de escala de razão. Tá? Além disso, tá? Há uma nomenclatura alternativa, um pouco alternativa a essa, que é agrupar todos os atributos que são descritos por nome, tá? Então nominal, binário e ordinal, como atributos discretos, ou seja, porque todos eles têm um número finito de valores, tá? E pegar os reais e tratar como contínuos. Tá? Então, na maioria das vezes, os algoritmos de aprendizado de máquina, tá? Ele não quer saber se é nominal, se é binário, se é ordinal, ele quer saber se é discreto ou se é contínuo. Só isso. Tá? Então, o discreto ele vai agrupar nominal, binário e ordinal, e o contínuo, tanto o numérico intervalar quanto o numérico por ordem de razão. Tudo bem? E aí, quando a gente for lidar com os atributos, algumas situações a gente vai recorrer a essa nomenclatura um pouco mais específica, tá? Principalmente na hora que eu for calcular a similaridade, porque aí vai ser diferente quando eu tiver ordinal, diferente quando eu tiver binário, diferente quando eu tiver nominal, tá? Mas via de regra, tirando esta exceção específica, tá? O resto dos algoritmos eles vão considerar discretos ou contínuos. Tá? Então, essa parte final. Aqui eu coloquei uma tabelona comparativa do que a gente consegue fazer com cada tipo de atributo, o que eu consigo fazer com... Aqui ficou estranho, aqui não operações é para cá, aqui exemplo. Nossa, eu coloquei tudo. Eu vou arrumar essa tabela que agora que eu percebi que está faltando um negócio aqui, faz sentido, tá? Mas aqui a operação, aqui o exemplo, aqui a descrição, aqui é o tipo do atributo. Tá? Já vou arrumar no slides, que eu não tinha visto isso, tá? E o que a gente pode fazer aí com cada tipo de atributo, quando é de razão, quando é de intervalar, quando é ordinal, quando é nominal. Tá? Então, perceba nominal, só igual ou diferente, ordinal eu posso ter as comparações, né? Obviamente com maior igual, também menor igual, intervalar, mais e menos, e razão, além de todas essas, né? Porque é cumulativo. Aqui eu consigo igual ou diferente e as outras operações também. Tá? Aqui então foi por isso que eu, na verdade, não coloquei maior ou igual. Aqui eu consigo no intervalar maior, menor, igual ou diferente e mais e menos. Tá? Aqui na razão, vezes e divisão, tá? Multiplicação e divisão, mais e menos, maior, menor, igual e diferente. Tá? Então, indo de baixo para cima, né? O cara que está embaixo ele acumula todas as operações de quem está em cima. Achei essa forma mais fácil de colocar. Ok? Aqui coloquei os atributos ao lado e o que a gente pode fazer com cada um dos atributos. Obviamente, tudo, mas algumas estatísticas úteis que a gente pode fazer com esses tipos de dados. Bem?
Então é isso, pessoal. Se por um acaso alguém quiser analisar, eu achei, na verdade, não tem, achei trechinhos específicos muito legais na internet, mas achei uma aula bem legal aqui para deixar de materiais complementares para vocês, slides, tá? Esse daqui é uma apostilona de estatística descritiva, mas o capítulo 1 fala dos tipos de dados também, para quem quiser ver outra fonte, outras explicações e exemplos. Esse daqui é um pouquinho mais contido, tá? Um PDFzinho que eu achei na internet, mais cara de trabalho, que ele faz um PDF só sobre tipos de variáveis, né? Ou tipos de dados. Aí, tudo bem? Depois deixei nossa imagem do dia aqui e é isso, pessoal. Agora vai ter mais uma aula na sequência, que nós vamos começar a trabalhar com árvores de decisão e já vai ser importante saber esses tipos de dados, porque a gente vai construir árvores, tá? Ou o procedimento de construção da árvore vai ser diferente para diferentes tipos de dados, né? Então, até o próximo vídeo.